partir do capítulo 9, do verso 30. Marcos 9, verso 30, até o final do capítulo, mas nós vamos primeiro fazer apenas o verso 30 a 32, depois vamos lendo aos poucos esse texto. Marcos 9, de 30 a 50, primeiro faremos a leitura de 30 a 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Por enquanto, até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa e nesse momento, quando vamos estudar a Tua palavra, e cada lição dela, Deus, possa fazer diferença na nossa vida. E sejam lições práticas que nos ajudem a entender o nosso papel, do que estamos fazendo nesse mundo, do que fomos chamados a ser e fazer como igreja do Senhor aqui na terra. Fica conosco, ó Deus, nos ajude nesse momento. Tu sabes das nossas limitações, incapacidades, e que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou João Marcos a deixar registrado palavras tão preciosas do Senhor Jesus, ó Deus, o Teu Santo Espírito aplique essas mesmas palavras no coração de cada um de nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu imagino que você já tem a sua agenda da semana pronta, não é verdade? Ou seja, você mais ou menos sabe o que vai acontecer na sua semana. Claro, isso se Deus permitir, né? Se Ele não permitir, a gente não chega até o dia de amanhã. Mas se Deus permitir, a maioria de nós teremos a mesma semana, a mesma rotina. Sai de manhã, quem sabe ou para o trabalho ou para o estudo, não é? E aí tem uma rotina do dia a dia, chega em casa à noite, alguns chegam bem na madrugada, tem alguns que trabalham de madrugada, enfim. Cada um tem uma rotina diferente, mas costumeiramente as semanas são muito semelhantes, com raras exceções, né? Quando tem um feriado no meio, alguma coisa assim. Eu queria desafiá-los para algo diferente nessa semana. Será que nós não conseguiríamos fazer algo diferente nessa semana? Pensa um pouquinho. Eu queria que você tentasse fazer essa experiência na sua semana. Qual que é a experiência? Você encontrar na sua agenda, um espaço na sua agenda, na sua rotina de estudo, de trabalho, de convivência familiar, amizades e tudo mais, você encontrar um espaço na sua agenda para algo mais íntimo com Deus, para ter um momento a sós com Deus, de intimidade com Deus, diferente do que você já faz, não é? Não é deixar de fazer algo para deixar de fazer algo para Deus. Por exemplo, né? Eu sei que há vários irmãos aqui que participam da reunião de oração. Então não adiantaria falar para os irmãos, olha, faça algo diferente se você deixar de pertencer ou participar da reunião de oração para fazer algo diferente no outro dia, né? Não faz sentido. Além do que você já faz, já tem contato com oração, com a sua rotina diária de oração, que você possa encontrar algo na sua agenda, para quem sabe ler um texto da palavra, ter um momento de oração, ter um tempo mais a sós com Deus, de intimidade com o Senhor. Quem sabe todos os dias da semana de preferência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode deixar de lembrar de que nós somos igreja. E igreja tem características especiais. Igreja vive diferente do que vive o mundo, não é verdade? Vamos lembrar o que diz John Stott no livro O Discípulo Radical. Ele diz assim: somente peixes mortos nadam conforme a corrente. Então a igreja está viva, é um organismo vivo, nós somos chamados para trazer vida ao mundo. Se nós nadarmos conforme a corrente, nós vamos fazer as mesmas coisas que o mundo. E isso é algo muito complicado, é muito sutil, porque nós entramos numa rotina
e nem sempre percebemos o que estamos fazendo nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo para construir família simplesmente, não estamos nesse mundo para trabalhar, para conquistar o seu salário no final do mês, para sustentar a sua família. Há um propósito muito maior de Deus para estarmos aqui. Se o plano de Deus fosse apenas nos salvar, eu já deveria ter ido com 17 anos de idade, né? Estou aqui ainda. Lembra o que Paulo fala lá em Filipenses? Melhor partir e estar com Cristo, é lucro estar com Cristo. Mas enquanto Deus não nos chama, precisamos lembrar de que somos igreja. E aí Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Percebam que a mente de Paulo era antenada com as coisas de Deus, com o reino de Deus, e a gente se distrai demais com tantas coisas da nossa rotina, e a gente esquece que precisamos lembrar, somos igreja do Senhor. É muito interessante que na história da igreja, desde o seu início, quando a igreja tinha uma vida mais íntima com o Senhor, um maior conhecimento da palavra, uma volta às Escrituras e a vida de oração, os meios de graça, não é? Palavra, oração, batismo, ceia, a comunhão dos irmãos que leva tudo isso adiante, a igreja fez diferença no mundo. Mas todas as vezes que a igreja viveu costumeiramente numa rotina e não se voltou tanto para as Escrituras, não teve tanta intimidade com Deus, a igreja deixou de ser relevante por algum tempo. Então nós precisamos pensar, será que hoje nós como igreja, e aí não pense em igreja presbiteriana de São Caetano, tá? Vamos lembrar que cada um de nós somos igreja, somos parte da igreja de Cristo, não é? Igreja não é um templo, não é uma organização, igreja é aquilo que Cristo veio fazer, Ele veio salvar, remir o corpo, remir um grupo de pessoas para ser dele, como já ouvimos aqui pelo coral. Então nós precisamos pensar, como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa intimidade com Deus? Eu queria lembrar daquilo que D.A. Carson fala no seu livro, um chamado para a reforma espiritual. O que mais nós precisamos hoje para ser relevante como igreja é a intimidade com Deus. Será que nossa intimidade com Deus está legal? Quanto tempo você tem gasto de vida com Deus em oração, em palavra? Então nós precisamos pensar um pouco nisso. O Senhor Jesus provavelmente pensou nisso porque Ele está trabalhando aqui de uma forma mais particular com os discípulos. Ele tinha multidões que o seguiam. Milhares de pessoas seguiam a Jesus. Onde Jesus estava, as pessoas queriam estar ali, porque Ele multiplicava pães, Ele fazia milagres, Ele tinha várias coisas que todos nós gostaríamos de receber. Não é verdade? Mas Jesus tinha um grupo mais reduzido de discípulos, e dentre os seus discípulos, Ele tinha 12 que Ele estava treinando. Sabemos que um deles, seria o traidor, mas 12 especificamente que Ele estava treinando para impactar o mundo com uma nova perspectiva, com uma relevância que em nenhum outro momento houve na história. Ele estava treinando os seus discípulos para fazer com que a igreja fosse relevante. E aqui, já de algum tempo, Jesus está tentando fugir da multidão. Várias vezes Ele está fora da multidão, indo para lugares distantes, quem sabe tentando se esconder da multidão, porque a fama dele é grande. E aí Jesus quer tratar de coisas específicas no coração dos seus discípulos, e é isso que nós encontramos no texto, algumas características de uma igreja impactante. Nós vemos, ou lembramos daquilo que já foi dito aqui, eles estavam lá, 3 deles, no Monte da Transfiguração, onde teve a visão de Moisés, Elias, junto com Jesus. Aí, eles descem do monte, há uma dúvida no coração dos discípulos. Hoje pela manhã o licenciado Ricardo tratou desse assunto, a dúvida no coração deles sobre a vinda do Messias. Elias precisa vir primeiro, e aí isso foi tratado já pela manhã. A cura do jovem possesso, eles não conseguem curar aquele jovem, e aí Jesus vai mostrar a eles que a igreja precisa ser relevante, eles precisam ter fé, entender o chamado deles como discípulos, com autoridade que pertence a Deus. A igreja não vai em nome próprio. Quando a igreja é igreja, quando a igreja evangeliza, quando a igreja faz alguma coisa, quando ela ora por alguém endemoniado, ela não está indo em nome próprio, ela está indo no nome do Senhor, e o nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes. Não há nome mais importante do que o nome de Cristo. Não como superstição,
Algumas pessoas acham assim, eu vou falar o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e como se as coisas fossem mágicas. Não é essa a ideia. Mas se você é realmente do Senhor, se você tem vida com o Senhor, quando nós vivemos assim como igreja, nós impactamos as pessoas ao nosso redor. Mas quando a gente vive distraído com tantas atividades que a gente tem no dia a dia, não é? A gente perde a noção de que estamos aqui para brilhar a luz de Jesus, para demonstrar que estamos indo na autoridade de Cristo, que cada palavra que sair da nossa boca, que todo o nosso gesto, pensamento, cada situação está sendo dirigida por Jesus para impactar o coração das pessoas ao redor. Então nós precisamos ser igreja, ou características de uma igreja impactante, é o que nós vemos aqui nesse texto. E a primeira característica dos versos que lemos, de 30 a 32, é que a igreja tem um senhorio, tem um senhor. E o senhor da igreja não somos nós. Não é a gente quem decide pela igreja. A palavra de Deus é clara ao dizer que Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e Ele está dizendo aqui que Ele é o Messias prometido, e que Ele há de cumprir os propósitos de Deus, que está chegando o tempo. Jesus já está tratando dessa ideia de que Ele seria entregue à morte, de que Ele necessitava morrer por nós, e agora Ele está dando uma certeza, eu vou fazer isso. Antes ele falou que era necessário, agora ele diz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E assim Jesus, ele vai comprar a igreja para si, ele vai ser sempre o Senhor da igreja, com a sua morte e com a sua ressurreição. Os versos 30 a 32 mostram um pouco disso, o senhorio de Cristo. Tendo partido dali, passavam pela Galileia, não queriam que ninguém o soubesse. Vamos lembrar que eles estão lá no Monte da Transfiguração, ao norte da região da Galileia, e eles estão descendo, pelo que tudo indica, indo para Cafarnaum, para a região da Galileia, por lugares não muito povoados, não grandes cidades. Porque a intenção de Jesus é trabalhar especificamente com aqueles discípulos, tratar coisas relevantes para o coração deles, prepará-los para aquilo que os teólogos chamam em Marcos, a teologia da cruz, a necessidade da crucificação, e de mostrar que nós, discípulos, também experimentamos a consequência da crucificação. Vamos lembrar que Marcos é escrito num momento de muita perseguição. A igreja precisa ser encorajada e mostrar para a igreja que mesmo na perseguição, houve aquele que venceu todas as coisas. Que Cristo venceu e Ele está no comando de todas as coisas. Não é Nero quem está imperando, dominando sobre tudo. Ele pode ser o imperador de Roma, mas o imperador do universo é Cristo Jesus. E é isso que Deus está levando João Marcos a mostrar, lembrando das lições que Jesus falava ao coração daqueles homens. Então Jesus passa indo para Galileia, provavelmente em povoados bem pequenos. Por quê? Porque Ele não queria que ninguém o soubesse. Ainda não era hora dele ser entregue. Ele sabia que havia muitos querendo a cabeça dele, querendo levá-lo à morte, não era momento ainda da entrega, né? E mais ainda, ele precisava ensinar os discípulos algumas coisas relevantes. E aí o verso 31 ele diz, porque ensinava os seus discípulos, ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. A palavra entregue aí, né, o Filho do Homem é um termo messiânico, já falamos em sermões anteriores, hoje pela manhã, Ricardo já voltou a falar, né, de uma referência lá de Daniel, do Filho do Homem, daquele que tem o poder, a autoridade sobre todas as coisas. Ezequiel trata desse termo como homem perfeito, varão perfeito, ou seja, é um título messiânico para Jesus, que Jesus vai usar diversas vezes na conversa com seus discípulos. E ele vai falar aqui, ele será entregue, e a palavra entregue aí é será traído, a ideia de alguém será o traidor. Então já está dando algumas, vejam que de maneira progressiva, o Senhor Jesus já está mostrando o que aconteceria depois de alguns dias. E ele diz, ele será entregue nas mãos de quem? Dos homens. Quem são esses homens? Os líderes da nação judaica, os sinédrios, os doutores da lei. Homens que deveriam receber o Messias, reconhecer o Messias, porque eles eram os únicos que tinham conhecimento suficiente para saber que ele é Messias. E aí é o pecado imperdoável, lembra disso? O que é o pecado imperdoável? É quando você sabe que Jesus é o Messias, você tem consciência disso, tudo que ele faz é cumprimento das Escrituras. Para ser um doutor da lei precisa lembrar de todas, de cor, todo o Antigo Testamento, senão não era doutor de lei, coisa alguma. Então eles sabiam quem era o Messias, sabiam que Jesus era, mas eles não queriam aceitar o Messias daquele jeito.
Esses homens que deveriam honrar a Cristo como Messias, são os homens que querem a cabeça dele. São os homens que querem matar o Messias. E aí Jesus está dizendo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas eles vão achar que são vitoriosos, e é claro, é o anticristo agindo no coração de cada um deles. Eles vão achar que são vitoriosos, mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. A vitória do Senhor da igreja. Ninguém impede os planos, ninguém frustra os planos, os eternos decretos de Deus, porque Deus há de ressuscitar, o próprio Cristo ressuscitará. E é interessante essa questão da ressurreição de Cristo, porque nós lemos nos evangelhos que o Pai é quem ressuscita o seu Filho, Jesus é quem Ele mesmo ressuscita, e aqui o texto deixa claro, Ele vai ressuscitar, e o Espírito Santo também está junto, a Trindade toda participando da ressurreição. Em toda a situação, a Trindade está sempre junto. Só houve um tempo, um momento, um período na crucificação de Jesus, que Jesus não pôde estar nem com o Pai, nem com o Espírito Santo, por causa dos nossos pecados que estavam todos sobre Ele. Mas em todo o tempo, a Trindade junto ali, cumprindo os propósitos eternos que a própria Trindade, lá na eternidade, determinou. E aí o verso 32, eles contudo não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Eles estão preocupados de, quem sabe, tomar uma bronca, de não entender exatamente aquilo que Jesus está ensinando, mas de maneira gradativa, Jesus vai tendo paciência com eles, ensinando cada dia mais, algo a mais, sobre os planos eternos de Deus. Então vejam só, a primeira característica de uma igreja relevante é entender que há um Senhor da igreja, um Senhor que morre pela igreja, que ressuscita pela igreja, e essa é a mensagem que motiva o coração da igreja a ser igreja. A igreja só é igreja quando ela entende que há um Senhor de todas as coisas, que ordena a igreja a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, porque Ele tem poder e autoridade para fazer o que Ele quiser. E Ele escolheu agir pela loucura da pregação. Olha que interessante. É muito interessante essa questão, né? Porque a gente acha que falar do Evangelho é falar palavras bonitas. Nós achamos muitas vezes que falar do Evangelho é fazer conferências teológicas reformadas, porque ali vai ter conceitos de supralapsarianismo, infralapsarianismo e coisas assim. E a gente acha que aí nós estamos sendo igreja. Mas não é isso não. Ser igreja é falar da simplicidade do Evangelho, de que Deus é justo, é o Criador de todas as coisas, de que o homem se desviou, e por causa do seu desvio, ele está em inimizade com Deus, ele vai ser condenado ao inferno, e ele precisa ser convocado a arrepender e crer no que Jesus fez. Essa é a simplicidade do Evangelho, é a loucura do Evangelho que salva, e que impacta corações de gente que é catedrático, acadêmico, e das pessoas mais simples, e nem estudos sequer tiveram. Durante toda a história da humanidade, Deus levanta pessoas iletradas para servir na igreja, Deus levanta doutores para servir na igreja, com o mesmo argumento, com a mesma forma de impactar o Evangelho de Cristo. Talvez você pense assim, mas nós vivemos na pós-modernidade, onde as pessoas não vão crer. A ordem de Deus continua a mesma, pregar o Evangelho a todas as nações, porque há um Senhor que ordena a igreja ser diferente, relevante e anunciar o Evangelho. Características de uma igreja relevante é uma igreja que entende que Cristo é o Senhor da igreja. Ele morre pela igreja, Ele ressuscita, Ele está vivo. Podem vir tempestades, podem vir perseguições, como era o caso aqui, na época da escrita de João Marcos. Mas nada impede o senhorio de Cristo de levar adiante a vida da igreja. Nós precisamos pensar nisso. A característica mais relevante de uma igreja impactante é uma igreja que se submete ao senhorio, à autoridade do Senhor Jesus. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Mas o verso 33 a 37 fala de uma outra característica relevante na vida da igreja, que é o serviço. É aprender a servir. Olha lá, vejamos o texto. Verso 33 do capítulo 9. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou-os os discípulos. De que é que discorríeis pelo caminho? Como se Jesus não soubesse, né? Claro que Jesus sabe, mas ele sempre quer a confissão.
Lembram lá da conversa no Jardim do Éden? Por que vocês se esconderam? Claro que Deus sabe que é por causa do pecado, mas Ele espera uma confissão. E aqui, aqueles homens estão guardando silêncio, verso 34. Mas eles guardam silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Olha a preocupação dos discípulos, olha a falta de foco deles. Até agora eles não entenderam que o alvo não é saber quem é o maior, quem é o menor. Porque é maior só há um, que é Cristo. Todos são pequenos. Não há outro maior senão Cristo. Eles não são grandes coisa nenhuma. Na verdade, não existe grande servo de Deus. Servo sempre é pequeno. E eles estão ali discutindo. E aí quando Jesus quer a confissão deles, eles ficam até meio constrangidos. E pelo jeito nós vamos tomar bronca, né? Estão preocupados aí de falar com Jesus. O Evangelho de Mateus vai dizer que aí eles perguntam quem seria o maior no reino de Deus. E aí o verso 35, e ele assentando-se, olha que estratégia, que pedagogia de Cristo, que ensino maravilhoso. Verso 35, e ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Você quer ser o maior, você tem que aprender a ser servo. Ele vai fazer isso logo depois, lá em João 13, né? Logo depois, já na última semana, nos últimos dias da sua morte, nas últimas horas, ele vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que ele, sendo o Senhor de todas as coisas, ele está pronto a se humilhar e a servir. E o que Deus espera da igreja é isso, uma igreja que serve a Deus, uma igreja que serve as pessoas, uma igreja que serve o seu país, uma igreja que serve os carentes, os necessitados. A igreja está nesse mundo para ser servo de todos, como diz o texto aqui no verso 35. E aí Jesus faz essa beleza de comparação, né? Ele traz uma criança, verso 36, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Imagine a cena, que belíssima, Jesus pegando uma criança no colo e dizendo, essa criança sim é maior que todos vocês. Qualquer um que receber um pequenino, uma criança, a mim vai me receber. E todos aqueles, mesmo adultos, que sejam simples, que sejam necessitados e que sejam sinceros como uma criança, de que precisam de mim, a mim estarão recebendo, é o que Jesus está dizendo. Qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Uma igreja relevante é uma igreja disposta a servir. Ninguém é melhor do que ninguém na igreja. Há um conceito evangélico errado aí em algumas igrejas, né? De achar que, por exemplo, pegam aquele texto de Davi com Saul e achar, não, os líderes, por exemplo, da igreja, o pastor, o presbítero e coisa assim, é o ungido do Senhor, ninguém pode tocar nele. E aí o ungido do Senhor pode fazer o que ele quiser. A igreja não pode, mas o ungido do Senhor pode viver de maneira totalmente torta, que ninguém pode chegar nele e repreendê-lo quando ele está errado, porque ele é ungido do Senhor. Vejam o erro de interpretação, como que dizendo, o pastor é mais importante do que qualquer outro. É claro que não. Todos nós somos passíveis de erros, todos nós precisamos de exortação, todos nós precisamos nos voltar para a palavra, porque não há infalibilidade do líder da igreja. Esse é um dos lemas da reforma. O único que é infalível é Cristo. A única palavra que é infalível não é a tradição da igreja, mas a palavra de Deus. Então não há esse negócio de, não vou tocar no ungido, né? Não vou repreender o meu pastor porque ele agiu errado. Se o pastor, se o presbítero, se o diácono, quem quer que seja, o líder da mocidade, né, o líder do grupo de louvor, qualquer um na igreja, se estiver em desacordo com as escrituras, ele pode ser repreendido, mas na palavra. Não é verdade? O padrão é as escrituras. Porque todos nós estamos aqui apenas como servos, nós não somos pequenos. E se tem alguém que é maior que nós na igreja, acabamos de nos despedir delas para aprender lá embaixo. São as crianças. Em vários momentos Jesus disse isso, aprendam com as crianças. Na simplicidade delas, na santidade ou na pureza que elas têm. Delas é que tiramos o perfeito louvor.
Então, tudo isso nós precisamos aprender. Uma igreja relevante entende o senhorio, tem o senhorio de Cristo. Uma igreja relevante é uma igreja disposta a servir o necessitado. É uma igreja que tira os olhos de si mesmo e pensa no bem do outro. Será que o meu irmão está precisando de alguma coisa? Será que o meu irmão está carente por alguma situação? Será que ele não está abatido, desanimado? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o ponto mais importante de uma igreja relevante. Mas há uma outra característica de uma igreja relevante, é o altruísmo, versos 38 a 41. Vejamos lá o texto. Disse-lhe João, olha lá o apóstolo João, né? O Boanerges, a voz do trovão, mas depois se torna o discípulo amado, né? Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus, em outras palavras, está dizendo, vocês são exclusivistas, vocês estão achando que vocês são alguma coisa? Só porque ele não está participando do grupo de discípulos, né? Do grupo mais íntimo aqui do colégio apostólico, mas se ele está indo em meu nome, se ele não está falando mal de mim, ele está indo em meu nome, então não lhe proíba, né? Ou não lhe proibais, como diz o texto. Vejam que às vezes nós, igreja, nos achamos assim. Tem um monte de gente achando hoje que a salvação é na teologia reformada. Se não for numa igreja reformada, não tem salvação. Eu já compartilhei isso com irmãos, né? É lamentável ouvir pastores dizer isso, né? Eu já vi pastor, infelizmente, dizer isso, que tem dúvida se John Wesley foi salvo, porque John Wesley não era calvinista, era arminiano. E aí o que eu disse para esse pastor é, se John Wesley não foi salvo, aí eu estou perdido, né? Porque não é a teologia que salva, quem salva é Cristo. Não é a quantidade de conhecimento teológico que salva, quem salva é o Senhor Jesus, quando Ele age no coração. Então não importa se é arminiano ou se é calvinista. Por isso George Whitefield e John Wesley eram parceiros da evangelização, evangelizaram toda a Europa e toda a costa americana. Todos que estavam desviados foram levados a Cristo por dois homens com visões teológicas diferentes, mas focados na centralidade do Evangelho. E aí a gente fica discutindo teologia, perdendo tempo com teologia, porque nessa visão é perder tempo. Teologia, estudar teologia é sempre bom, mas quando há um bom equilíbrio. Mas estudar teologia achando que a teologia reformada sim, né, ou isso, aquilo, aí é lamentável, né? É lamentável esse tipo de pensamento. Vejam, irmãos, o texto de Jesus, ele é nítido ao dizer, não seja exclusivista. Não é porque pertence a outra igreja, a outra denominação que não é crente. Pare de rotular as pessoas. Aliás, eu acho muito interessante um dos livros de Max Lucado. Ele diz que saiu de férias com a família. E tinha um grupo lá, né? Os americanos gostam muito de fazer viagens com grupos de pessoas e tal. E ele olhava para uma família e falava, esse povo deve ser tudo incrédulo. Porque eles eram todos tatuados. E ele começou a rotular. Preciso falar de Jesus para esse povo, para essa família. E quando ele vai descobrir logo depois que aquela família era crente, era do Senhor Jesus. E ele se envergonhou por entender, poxa, eu rotulei por causa de uma questão externa, exterior. Nós precisamos parar de rotular as pessoas. É presbiteriano e presta, né? Os demais não prestam não. E aí Jesus está dando uma bronca aqui em João. Deixe ele fazer a obra, porque ele está indo em meu nome. Não é no nome de igreja alguma. Não é no nome do colégio apostólico ou no nome de João ou de qualquer outro apóstolo. Ele está indo no nome de Cristo. E Jesus fala disso. Se está indo em meu nome, não lhe proibais. Por quê? Porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então o texto é uma dura aí que Jesus dá nos seus discípulos, mostrando a eles que eles não podem ser exclusivistas. Verso 40, pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, aconteceu algo no Antigo Testamento muito interessante.
quando eram tocadas trombetas para eles se reunirem no tabernáculo, para o culto a Deus, para encontros, reuniões, certa vez tocaram a trombeta, o registro de Números, Números 11, diz que Eldade e Medade não foram. Continuaram profetizando, conversando com outras pessoas ali. E aí vieram os fofoqueiros para falar para Moisés, né? Chegaram para Moisés e falaram, Eldade e Medade não foram, não ouviram a trombeta, não vieram aqui para a reunião, dá uma dura neles. Josué mesmo falou, tem que dar uma dura nesse povo. E aí Moisés dá uma lição dizendo, se eles estão profetizando, quem dera Deus levasse todos os outros a pregar a palavra, profetizar e pregar a palavra. Quem dera Deus desse espírito de profeta, né, de profecia, para cada um desses, povo de Deus. Moisés não repreende aqueles homens, porque eles estavam fazendo a obra do Senhor. Nós não podemos ser altruístas, nós temos que entender que a palavra de Deus é semeada. Paulo vai falar lá aos Filipenses, é verdade, nós não concordamos com vários movimentos, vários estilos de pregação, nós podemos não concordar. Nós não gostamos, não fazemos, mas daí dizer que Deus não está agindo por meio desses homens, também não podemos falar. Porque Deus usa a palavra quando é pregada. E Paulo fala disso aos Filipenses, no primeiro capítulo, ele diz assim, não importa até mesmo a motivação pelo qual o evangelho está sendo pregado, o importante é que o evangelho está sendo pregado. E tem um detalhe muito interessante que a gente aprendeu no seminário, tem sermões de 3 divisões, né? A pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Infelizmente tem. Mas tem algo que salvou, o que salvou? A leitura do texto. Deus não fala na pregação, Deus fala no texto. Deus já falou quando nós lemos. Ele fala no texto. Então, pelo menos lê o texto. Ufa, o texto foi lido, Deus vai usar para conversões de vida. Claro, se você tem alguém que expõe o texto, que clareia a mente das pessoas de maneira mais fiel ao texto, a chance, né, de ter muito mais fruto é maior. Porque essa é a função do pregador. Essa é a função do profeta, explicar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Mas se pelo menos ler o texto, tá bom. Tem gente que nem texto lê, aí não tem o que fazer. Aí se não lê o texto, aí não é igreja mesmo. Mas olha só, nós como igreja temos que entender que características de uma igreja impactante é o senhorio de Cristo, é o serviço às pessoas de uma forma geral, é uma igreja altruísta, não exclusivista, uma igreja voltada para pessoas, para as necessidades das pessoas, uma igreja pronta a ajudar pessoas, como ele diz ali, quem der um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Uma igreja que tira os olhos de si mesma, está pronta a se preocupar com as pessoas ao redor. Aí o texto vai dizer mais, versos 42 a 48, a santidade na igreja, né? O assunto aqui da santidade, de 42 a 48, que nos diz assim, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não entendo isso literal, tá? Não chega em casa e vai cortar aí o pé, a mão. Não é isso não. Cuidado aí, né? O que Jesus está dizendo é que é melhor você não ter, se isso está te atrapalhando, está te fazendo pecar, é melhor você não ter, não é? Mas ele não está dizendo que a gente tem que tirar isso. Isso é bênção de Deus, né? Seus membros, seu corpo todo é bênção, é templo do Espírito Santo de Deus. O que ele está mostrando é a seriedade que nós temos que levar a nossa vida de santidade. Se tem algo que está atrapalhando a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida séria na vontade de Deus, então isso precisa ser tirado o mais rápido possível, porque isso é muito arriscado.
O que Paulo vai dizer em Colossenses, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. O que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, a vontade de Deus é a santificação. Então, se há algo que atrapalha a sua comunhão com Deus, eu vou ser bem claro, por exemplo, aplicando para os jovens, que são os mais tentados de todos nós, porque boa parte das nossas decisões nós já tomamos. Os jovens ainda estão caminhando, jovem, adolescente. Como são tentados hoje, né? Começa a namorar e quer ter sexo à vontade. Se quer levar o namoro desse jeito, então é melhor cancelar o namoro. Deixa isso para lá. Porque há uma notícia, tem um monte de gente começando o casamento com morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Se você começar o seu casamento, o seu relacionamento com morte, você vai encontrar morte no seu casamento. A maioria esmagadora dos casamentos que acabam é porque houve sexo fora do casamento. Isso é algo sério, que precisa ser tratado com seriedade. Se o teu namoro te leva para distante de Deus, para uma vida longe do Senhor, então cancela a sua vida. Cancela esse namoro. Se tem algo que atrapalha a sua comunhão com Deus, com o seu cônjuge, com o seu filho, o que quer que seja, isso precisa ser excluído da nossa vida o mais rápido possível. É algo sério, porque isso pode levar a gente ao inferno, sim. Eu não estou falando aqui de perder ou não a salvação, mas essa é a cilada, as estratégias de Satanás, porque o alvo dele vem para matar, roubar e destruir. E ele não está brincando conosco. Se nós flertarmos com o perigo, se nós flertarmos com o pecado, nós vamos tomar rasteiras de Satanás. E há tantos que se desviam do caminho do Senhor e nunca mais voltam para o caminho do Senhor. Então, se você realmente é crente no Senhor Jesus, se você realmente ama o Senhor Jesus, ame a Deus acima de todas as coisas. E abandone tudo aquilo que te leva ao pecado. É essa palavra dura que Jesus usa. E o exemplo, de novo, a pedagogia de Jesus aqui é sensacional. Porque ele está usando o exemplo aqui, a palavra inferno usada por Jesus é chamada aqui no original do Vale do Rinom. Qual é esse Vale do Rinom? É um vale que fica ao sul de Jerusalém, onde é um vale amaldiçoado por Deus, é da família dos Rinom, dos filhos de Rinom, não sabemos exatamente quem é essa família, mas só que havia uma coisa interessante ali. Era o local que acenderam, fizeram fogueiras para matar filhos a Deus Moloque. O rei Acás fez isso, o rei Manassés fez isso no Vale do Rinom. Por isso Jeremias, levado por Deus, amaldiçoou aquele lugar. Porque não tinha cabimento você apresentar o filho, matando o filho na fogueira ao Deus Moloque. E depois aquele local se tornou um depósito de lixo, jogavam lixo ali, queimavam lixo ali. Então, o tempo inteiro havia fogo naquele lugar. Já era um lugar conhecido como um fogo inextinguível. Não acaba nunca aquele fogo, porque tem sempre lixo queimando naquele local. Mais ainda, ele fala de vermes, né? Verme e nem fogo que se apaga. Porque ali jogavam restos de animais, corpo de animais que morriam, eram jogados ali no Vale do Rinom. Os criminosos não eram enterrados, eles eram mortos e jogados no Vale do Rinom. E muitas vezes surgiam vermes nos locais onde o corpo não era totalmente queimado. A figura é terrível, o cheiro deve ter sido, péssimo, e Jesus está falando, o inferno é como isso. E se você brincar com as coisas de Deus, se você brincar com o pecado, então o risco é ir para o inferno. É melhor você não fazer do que o que te sobra é ir para o inferno. Uma igreja relevante é uma igreja que vive em santidade. Nós precisamos pensar nisso. Qual a relevância nossa hoje no mundo? O senhorio de Cristo, o serviço às pessoas e a Deus acima de tudo, o altruísmo, deixar de ser exclusivista e pensar sempre no bem do próximo, a santidade de vida. Aliás, a citação de Jesus aqui é de Isaías 66:4, O verme e o fogo que nunca se apaga. E a relevância é o último tema aqui da nossa mensagem, porque os versos 49 a 50 falam da relevância da igreja. Porque cada um será salgado com fogo, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Olha só as lições de Cristo aqui, ele fala assim, porque cada um será salgado com fogo. Ele está falando de provação, de perseguição, como que dizendo aos discípulos, vocês estão querendo ser os maiores?
Eles não sabem o que vai acontecer na vida de vocês, né? Eles querem mesmo ser o maior? Vocês vão sofrer por provações, perseguições, serão mortos em meu nome. E aí a provação é usada por Deus, né? O fogo, o sal, usado por Deus aí para purificação. E aí ele vai dizer no verso 50, bom é o sal, mas se ele perder o seu sabor, se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, nós sabemos a propriedade do sal. Jesus, provavelmente, esse texto é tirado de vários textos do Evangelho, principalmente lá do Sermão do Monte, né? Provavelmente eram temas que Jesus sempre trazia à tona para os discípulos, por isso que aparece em locais totalmente diferentes. Lá em Mateus vai aparecer num lugar, em Marcos aqui, em Lucas em outro local, porque parece que eram temas que Jesus trazia direto. Vocês são o sal da terra, vocês têm que fazer diferença nesse mundo, o mundo está apodrecendo. E de novo eu lembro da palavra de John Stott, ele diz assim, se o mundo é tão cruel como está, boa parte dessa responsabilidade pertence à igreja, que é sal da terra, mas um sal que não dá sabor, que não impede a putrefação no mundo, que é luz do mundo, como ele diz lá. Não é que nós devemos ser, nós somos luz do mundo, mas é uma luz escondida, uma luz que não brilha, que não faz diferença alguma, porque onde chega a luz de Deus, as trevas não ficam. Onde o sal faz diferença, não há podridão, não há problemas tão grandes como há ao nosso redor. Então, quem sabe a igreja deixou de ser relevante. Nós precisamos pensar nisso, precisamos voltar a ser relevante para a nossa nação. Precisamos voltar a impactar o coração das pessoas. E cabe a nós fazer isso, com o nosso exemplo de vida. Dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, nós precisamos começar e não fazer as mesmas coisas que o mundo, não se reunir nas mesmas rodinhas de miséria, ou de palavrões e coisas assim, de bebedeiras. Jovens, quando sair com as pessoas do mundo, não saiam para tomar alguma coisa junto com eles. Pode até sair com eles, mas seja diferente, seja relevante. Mostre que você é do Senhor Jesus e que você não está escravizado por vício algum. Nós precisamos aprender a levar Deus a sério. Nós precisamos ser diferente no local onde Deus nos colocou, porque somos sal. O problema é que tipo de sal que nós somos. Um sal que dá sabor ou que não dá? Um sal que evita a podridão ou um sal que se mistura com outras substâncias e aí ele perde toda a sua propriedade. Uma igreja relevante, segundo as características de uma igreja impactante, é o senhorio de Cristo, o serviço a Deus e às pessoas, o altruísmo, a santidade e a relevância no mundo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que Deus possa nos usar para sermos relevantes nesse mundo, numa vida de santidade, de intimidade. Eu volto a fazer o desafio, tente ser, ou levar essa semana uma vida mais íntima com Deus. Lembre-se do Salmo 34, ó provai e vede que Deus é bom, experimente abundantemente Deus na sua vida. Experimente ler a palavra como talvez você nunca leu, de desejar ler as Escrituras, de beber ali do conhecimento de Deus. Experimente se derramar diante de Deus com lamento, com choro pelo seu pecado, pelo pecado da nação. Como Isaías, um encontro com Deus, vendo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Que todos nós possamos ter um Isaías 6 nessa semana da nossa vida. E reconhecer, Senhor, eu habito no meio de um povo de puros lábios. Eu sou pecador. E o Senhor é santo, santo, santo. Como nós gostamos de cantar cânticos, né? Entoar cânticos sobre santidade, na verdade, cânticos belíssimos, hinos, cânticos sobre santidade. Mas você entende a seriedade do que está cantando? Deus é totalmente santo, é santo, é santo, é santo, e aí a gente acha que a gente vai levar Deus do jeito que a gente quiser, a gente vai enganar, enrolar Deus, né? A Bíblia diz, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Se você não ama uma vida de santidade hoje, você nunca vai estar na presença de Deus. E aqui eu vou lembrar da citação de Paul Washer. Se você não ama a santidade, se você não ama a vontade de Deus, você não vai para o céu.
Porque céu é lugar de somente a vontade de Deus. Não existe um céu de acordo com o que você quer. Céu não é a realização dos seus sonhos, céu é a realização dos planos de Deus, da vontade soberana de Deus. Então, se você não ama a vontade de Deus, então é sinal de que você precisa ser alcançado pela graça. Que Deus nos ajude a amar as coisas de Deus, que Deus nos ajude a odiar o pecado, que Deus nos ajude a levar uma vida séria e entender que nós corremos risco, porque o pecado tenazmente nos assedia, diz Hebreus. E nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos igreja impactante desse mundo.